Cerâmicas de PZT modificadas com terras raras pelo método OPM. Doutora Lilian, explica para a gente como foi a sua proposta de dissertação e de que forma ela vai ser apresentada. Bem, o meu trabalho de dissertação foi baseado no PZT modificados com terra rara por um método novo chamado OPM, que é o método dos peróxidos oxidantes. Que o intuito é modificar o PZT, que é o material principal para desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, e essa modificação com terra rara aumenta as propriedades elétricas, tornando materiais melhores. Melhorando os materiais da forma que a doutora Lilian coloca, nós vamos assistir então à apresentação da dissertação, ponto a ponto a pesquisa desenvolvida. Bom, como eu já tinha dito, que o PZT é um dos principais materiais comerciais para a preparação de dispositivos eletrônicos, como sensores, capacitores, varistores e, hoje em dia, materiais piezoelétricos, como geração de energia a partir de energia mecânica. Bem, o PZT tem uma estrutura do tipo perovskita, com composição do tipo AbO3, onde o A se encontra nos vértices do cubo, o oxigênio nas faces da rede, formando um octaedro de um metal B, que será o zircônio ou titânio. Dependendo da composição de titânio e zircônio, ele poderá mudar sua estrutura. A região entre a romboédrica e a tetragonal é uma região que tem as duas estruturas, que se chama a fase de contorno morfotrópico, onde que se encontra a proporção em que há máximas propriedades elétricas. E por isso, o meu trabalho foi preparar essas cerâmicas na proporção em que se encontra nessa região e modificá-las com terras raras, que, ao modificá-las, haverá um aumento das propriedades elétricas e também a mudança da sua estrutura. E, apesar da terra rara como o lantânio, como que se mostra no slide, ela terá uma competição com o chumbo, e devido ao número de valências ser diferente, ocorrerá ao longo da estrutura buracos para compensação de carga. Então, por ser uma síntese nova, que é o método dos complexos oxidantes de peróxido, que a sua reação é feita em meio aquoso, que é uma das sínteses que vai melhorar o meio ambiente, não sendo nocivo para o meio ambiente. A síntese OPM se baseia na oxidação do chumbo presente na oxigenada, formando o dióxido de chumbo, formando como subproduto água. A reação OPM propõe a substituição da água oxigenada por um peróxido complexo de um metal de interesse para oxidar o chumbo, formando um pó amorfo, que é uma mistura do dióxido de chumbo e do dióxido de metal de interesse, formando água em meio básico. Esse pó amorfo, que é uma mistura dos óxidos metálicos, é queimado, como se chama calcinação, para liberar o excesso de oxigênio presente no pó amorfo. Essa é uma grande característica do método OPM, por ser uma reação altamente oxidante, pois nos mais conhecidos métodos de síntese é uma reação em meio redutor,
essa é uma síntese oxidante, e no momento da calcinação não há oxidação dos subprodutos, e sim a liberação de oxigênio, reduzindo os metais. Porém, a condição de queima para esse pó amorfo é importante, pois dependendo da energia que é fornecida para a cristalização, poderá, além de formar cristais, os cristais podem se juntar, tendo uma transição de massa, e se juntarem, formando os pescoços. A presença de pescoços é ruim para a preparação de pastilhas em corpos cerâmicos altamente densos, pois a presença de pescoços irá formar grãos em formatos diferentes, e que o empilhamento aleatório desses grãos há uma grande facilidade de formação de poros, diferente de grãos com o mesmo formato, como um formato esférico, que o aglomeramento aleatório a probabilidade de formar grão será menor. Então, eu tenho como objetivo da minha dissertação preparar pela síntese OPM o PZT na sua composição pura, dentro da região da MPB, que é de 52,48 de zircônio e titânio. A sua modificação com as terras raras de lantânio, praseodímio e neodímio, nas modificações de 5 até 45%, a otimização da calcinação térmica para o PZT puro, e preparar todos os corpos cerâmicos queimados na condição térmica que eu encontrei como ideal para o PZT e sinterizá-los como micro-ondas. Antes de eu começar já a entrar no assunto sobre os resultados, vou mostrar primeiro o procedimento, que o procedimento do trabalho foi seguido a partir desse fluxograma, que se inicia com a síntese pelo método OPM das amostras de PZT e a sua modificação. Foi calcinado nesta condição de temperatura por 900 graus por 2 horas, para que se tenha um padrão de cristalização dos meus pós. A otimização somente do PZT, e após a sua otimização, todos os pós amorfos foram calcinados nessa condição e feita os corpos cerâmicos. E depois as devidas caracterizações. Bem, pela síntese OPM ser nova, eu vou explicar simplificadamente o processo do OPM, que parte pela preparação do peróxido complexo de titânio, que é a reação do titânio em pó com 40 ml de água oxigenada e 160 ml de amônia. Foi submetido em banho de gelo por 5 horas para que tenha a completa dissolução do titânio. Separadamente foi feito as soluções iônicas do zircônio e titânio a partir dos seus sais nitratos e gotejado lentamente sobre o peróxido complexo e formando um pó amorfo. Depois disso, os tratamentos de filtragem, secagem e moagem, procedimentos padrões, e depois a calcinação. Para a modificação da terra rara, somente há um acréscimo junto com as soluções aquosas dos metais, a abertura dos óxidos das respectivas terras raras em presença de amônia concentrada.
As quantidades de titânio e os outros reagentes foram calculados estequiometricamente para que tenha cada composição que eu irei sintetizar. Na otimização do PZT foi feito várias condições de queima. As condições de queimas foram tratadas com base de um trabalho anterior por Gonçalves, que é uma dissertação que foi defendida em 2011, onde que ela fez pelo mesmo método de síntese, o PZT, na mesma composição, onde teve uma grande constante dielétrica e uma grande densidade do corpo cerâmico. Porém, como pode ver nesta imagem de microscopia eletrônica de transmissão, que há uma grande formação de pescoços, como foi visto nos diagramas de grãos que tem a presença de pescoços. Então, a proposta é diminuir a energia fornecida para a cristalização dos pós. Agora, partindo para os resultados do PZT, como pode ver, a caracterização por difração de raio-x e espectroscopia por Raman por transformata de Fourier. Vendo os resultados para cada condição de calcinação, pode ver que a 500 graus Celsius não foi fornecido energia suficiente para que ocorra a cristalização total. Isso foi visto por apresentar diferentes picos adicionais que não se encontram num pó puramente cristalino do material de partida, né? Enquanto que na espectroscopia Raman não se encontrou diferenças, somente o aumento da razão, o sinal ruído e as impurezas encontradas nas condições de 500 graus Celsius não foi encontrada para a espectroscopia Raman. A partir da difração de raio-x, foi possível calcular os parâmetros de rede. E o que se pode visualizar que não ocorreu mudança no fator de tetragonalidade, que é uma razão entre a largura e o comprimento da rede cristalina, que ele mede o quão tetragonal a minha estrutura é. E o fator de tetragonalidade não se alterou nas diferentes condições de queima. Somente a 500 graus Celsius, que obteve estruturas cúbicas, mas como foi visto na difração de raio-x, foi encontrada impurezas no meu pó. Então, adotando que a mínima energia fornecida para a calcinação foi a 600 graus Celsius, foi realizada a microscopia eletrônica de varredura para observar o formato e o tamanho dos grãos. E como pode visualizar nas microscopias, nas mesmas temperaturas de queima, que é por meia hora, a 700 graus você observa uma grande quantidade de formação de grãos, que ocorreu grandes aglomerados, o que pode formar grandes quantidades de poros na hora da preparação da cerâmica. E a 500 graus Celsius não há um encontro de contorno de grão, que se pode ver que ainda há material amorfo na amostra em pó calcinada a 500 graus por meia hora. Por uma técnica complementar, que é uma microscopia eletrônica de transmissão, que a gente pode ver através dos grãos, dá para visualizar claramente que um único grão
a 700 graus é formada por outros minúsculos grãos, que há uma grande junção dos grãos cristalinos. A de 600 graus, a gente ainda observa a formação dos grãos. Realizando então os corpos cerâmicos de PZT calcinados a 600 graus por meia hora, foi feito os corpos cerâmicos por sinterização de micro-ondas em 3 condições diferentes, para ver se tem alguma diferença em questão de temperatura e tempo de queima. Como pode ver, na difração de raio-x e espectroscopia Raman, não foi observado diferenças entre as diferentes condições de sinterização. E vem observando mais de perto, a partir dos parâmetros da rede, não foi observado mudanças nas diferentes condições de sinterização, somente a diminuição da ordem de coerência cristalográfica, o que se é esperado, pois quanto menor é fornecido a energia para a sinterização, há uma diminuição da ordem de coerência cristalográfica. Calculando agora a densidade relativa dos meus corpos cerâmicos, eu encontrei valores semelhantes ao que Gonçalves encontrou, que é em torno de 98% de densidade, onde que a densidade relativa é a densidade calculada por um método Arquimedes dividido pela densidade teórica. Agora, partindo para o PZT modificada com terra rara, com as modificações de 5% até 45%, para as diferentes terras raras de lantânio, praseodímio e neodímio, foi observado a evolução do dióxido de chumbo. O aparecimento do dióxido de chumbo, junto com a minha amostra, indica a expulsão do chumbo dentro da estrutura perovskita, como eu expliquei anteriormente, devido à presença de vacâncias. Para encontrar o momento em que ocorre a expulsão do dióxido de chumbo na minha rede cristalina, foi feita uma razão da intensidade máxima do dióxido de chumbo com a intensidade máxima da minha amostra, e foi feita uma regressão linear antes e depois do surgimento dos sinais do dióxido de chumbo. O que foi encontrado que a máxima modificação encontrada das terras raras para o PZT, para cada elemento modificante, foi de 20% para lantânio e neodímio e 15% para praseodímio. Observando os parâmetros estruturais, observa uma diminuição do fator de tetragonalidade, o que nos mostra que a perovskita, antes tetragonal, se tornou mais cúbica, sendo uma estrutura do tipo pseudocúbica, ou seja, não é uma estrutura entre a romboédrica e a tetragonal, mas não exatamente um cúbico. Além da diminuição do fator de tetragonalidade, observa-se também uma diminuição da ordem de coerência cristalográfica. Isso mostra que a modificação tende a ter cristalitos na minha amostra menores com a modificação. Observando agora por espectroscopia Raman, foi observado um deslocamento muito sutil nos modos vibracionais perto de 600 centímetros a menos 1.
Esses sinais são referentes ao octaedro de titânio-zircônio. O que isso nos diz? É que deslocando o sinal para menores energias, nos informa que o octaedro de oxigênio de titânio-zircônio se torna mais flexível, ou seja, as propriedades elétricas vão ser melhoradas para capacitores, principalmente. Agora, preparando o PZT com terra rara para cerâmicas, calcinando na temperatura de 600 graus por meia hora, foi observado que a condição de calcinação que é ideal para o PZT foi visto que não foi ideal por apresentar picos adicionais que são impurezas no meu pó. Mas apesar do pó não ter calcinado totalmente, a gente teve uma continuidade no procedimento para que tenha uma comparação com o PZT puro. Observando agora as microscopias, não foi observado diferenças em questão de tamanho de grão, somente uma pequena diminuição de formação de grãos, onde que os grãos estão mais separados um do outro. E em condições de maior modificação, foi encontrado formatos diferentes, e isso porque há uma grande quantidade de impurezas. E observando as cerâmicas agora modificadas com terra rara, de 5%, não foi observado também grandes variações entre as diferentes condições de sinterização. As de maiores modificações, não foi observado nenhuma diferença entre as diferentes condições de sinterização, somente o diminuimento das impurezas presentes. Isso nos sugere que essas impurezas acabaram incorporando na perovskita, ou alguns materiais acabaram se cristalizando durante a sinterização. E na espectroscopia Raman, nas diferentes condições de sinterização também não foi observado diferença, somente um aumento da intensidade devido à grande organização, devido ao empacotamento dos grãos. Agora, fazendo uma comparação da densidade relativa dos meus corpos cerâmicos, como podem ver nesse slide, que as densidades relativas calculadas são menores em relação ao PZT puro, que foi encontrado em 98%. Um grande peculiar que foi visto é que, para maiores modificações de neodímio, foi aumentado a sua densificação. O que uma hipótese que pode ter ocorrido, ainda não foi estudado, é que a presença de impurezas do titanato de zircônio ocasionou a maior densificação nesse caso de cerâmica. E para concluir, as minhas conclusões do trabalho é que, pelo método OPM, eu pude preparar todas as minhas amostras pelo novo método OPM, e todas essas modificações com o lantânio, praseodímio e neodímio, sendo que a modificação com praseodímio e neodímio foi pioneira para o método. A melhor condição para a calcinação do PZT foi encontrada para 600 graus Celsius por meia hora, só que não foi a ideal para as respectivas modificações com lantânio, praseodímio e neodímio. E
E essa otimização de calcinação, eu obtive cerâmicas com 98% para o PZT puro e 96%, aí menores de 96% para o PZT com as suas modificações. Essa dissertação sofreu a orientação do professor Dr. Emerson Camargo, que junto com a pesquisadora desenvolveram essa importante dissertação.